A primeira-ministra Liz Truss do Reino Unido terá mais uma semana para colocar à prova o seu novo plano econômico depois de falhar no final de setembro. Será que o mercado vai entender bem agora que o Banco Central inglês terminou, pelo menos por hora, as suas intervenções? Mas antes, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, que me ajuda bastante com isso. Até deixe uma sugestão de novos temas que você queira que a gente aprofunde aqui. Bom, no final de setembro eu fiz um vídeo explicando quais eram os pontos principais desse plano econômico divulgado pela Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido. Basicamente, ela anunciou que seriam derrubados, diminuídos impostos, e isso é sempre uma boa coisa, desde que acompanhado da diminuição do Estado. Aqui no Brasil, o Estado diminuiu em 15,5% em termos reais, ou seja, descontados a inflação nos últimos tempos, e é a primeira vez que um governo vai terminar o seu mandato gastando menos do que começou. Pois bem, para fazer esse paralelo, no Reino Unido, essa diminuição de impostos seria financiada pelo Estado, portanto, o Estado continuaria crescendo, porque teria que se endividar ou arrecadar mais para bancar esse corte de impostos. Então o mercado mal interpretou isso naturalmente, porque o endividamento do Reino Unido cresceria, e jogou a Libra, a moeda do Reino Unido, lá para baixo. Para ter uma ideia, no começo do ano de 2022, com uma Libra você comprava $1,35. Agora está na casa de 1,13, 1,14. Uma Libra, você compra $1,13, $1,14. Ou seja, a Libra perdeu 15% frente ao dólar só em 2022. Mas no auge ali, logo depois da divulgação do plano econômico no final de setembro, a Libra chegou a bater 1,03 contra o dólar. Então ela chegou a desvalorizar, bateu a mínima desde 1984. Mas não apenas isso. Isso foi o reflexo no câmbio, mas o mercado de títulos do governo do Reino Unido passou a pagar juros muito próximos a 5%. Na sexta-feira passada, que foi o pico ali do estresse, chegou a pagar mais de 4,7% ao ano. O mercado interpreta que quando ele bate próximo a 5%, o Banco Central inglês tem que intervir. Mas por que realmente aconteceu esse estresse no mercado inglês e o que isso representa a partir de agora? Então, como eu falei, esse corte de impostos seria financiado, ou seja, bancado por um Estado maior, um Estado mais endividado. E com isso, obviamente, você tem um risco maior por conta do endividamento que leva a uma desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda leva a uma inflação maior. E aí o Banco Central inglês se viu na obrigação de atuar, de intervir novamente no mercado. Quando os títulos de dívida de 10 anos do governo do Reino Unido tiveram as suas taxas jogadas lá para o alto, eles tiveram que criar algum plano para derrubar essas taxas novamente. Quando você tem uma desconfiança ou um receio daquele país, grandes investidores, grandes fundos de investimentos e até fundos de pensões venderam massivamente os títulos ingleses, e com uma pressão vendedora o preço do título cai e os juros que ele remunera sobe, porque um risco maior, quando muita gente está vendendo, o valor do título, o valor de face do título cai, mas os juros que ele remunera sobe, como eu já expliquei em outros vídeos. Portanto, o que o Banco Central resolveu fazer? Um movimento contrário. Quando muita gente está vendendo, ele entrou comprando. Quando ele entra comprando, como é uma quantidade muito grande, ele pressiona o preço para cima do valor de face do títulos, e o valor de remuneração, os juros que ele paga, cai. Por que é tão importante manter esses juros, segundo o Reino Unido e os outros países que vêm fazendo essas intervenções em mais de uma década, Estados Unidos e Europa no geral? Por que é importante manter controlado? Porque, primeiro, isso aumenta o custo de financiamento no país. Então aumenta também os juros que o governo tem que pagar em cima daqueles títulos, e isso gera uma complicação com quem tem essas dívidas, uma vez que passa a ficar uma dívida muito mais cara. O risco daquele país é muito maior. Então o Banco Central inglês entrou no final de setembro intervindo, falou que ia fazer até sexta-feira passada, como assim fez, comprou um total mais ou menos de 20 bilhões de libra desses títulos e conseguiu jogar a taxa de juros para baixo. Hoje que eu estou gravando, segunda-feira, às 2 da tarde, esse título que eu falei que na sexta-feira chegou a pagar mais de 4,7% ao ano de juros, está pagando agora um
pouco abaixo de 4%. Então essa intervenção do Banco Central inglês pontualmente funcionou. E essa semana o mercado vai ter que ver como eles reagem sem a intervenção do Banco Central, que a princípio terminou na sexta-feira passada, tá? Então o que a gente viu foi a renúncia do chanceler do Tesouro, que é o equivalente ao ministro da Economia aqui no Brasil, na semana passada. Entrou um novo ministro chamado Jeremy Hunt, e que esse novo ministro já entrou e já veio ao mercado falando da importância de cuidar da responsabilidade fiscal, ou seja, nada de aumentar o endividamento do Estado, que jogou a Libra lá para baixo, como eu falei, e os títulos de os juros dos títulos de 10 anos do Reino Unido pagando taxas super altas por conta do risco que o mercado embutiu nesse plano fiscal. Então ele falou que é importante sim cuidar da responsabilidade fiscal para manter um nível de risco, digamos até moderado, do que o mercado entende frente ao novo plano econômico. Só para lembrar, a Inglaterra está com uma inflação próxima a 10%, e Andrew Bailey, que é o presidente do Banco Central inglês, falou textualmente: não hesitaremos em subir os juros para manter a inflação controlada. A inflação está muito mais alta do que sua meta de 2%. Eles já fizeram altas das taxas de juros, mas ainda precisa fazer muito mais. Hoje a taxa de juros no Reino Unido está em 2,25%. E a questão aqui é entender: se o mercado estiver entrando em colapso novamente, não haverá outro caminho a não ser o Banco Central inglês atuar novamente. O grande problema disso é que a gente vive nessa espiral onde parece que a única solução que foi criada ali mais intensamente depois da crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos e depois na crise da Europa em 2011, 12, nos vários países pelos bancos centrais, é que a única maneira é o Banco Central intervir. O que a gente precisa é os países criar uma capacidade de entender que a responsabilidade fiscal é o caminho obrigatório para que eles tenham que intervir cada vez menos e usar o dinheiro do contribuinte, dos pagadores de impostos, por uma causa melhor. O que a gente vê são os países fiscalmente responsáveis que têm que usar o pagamento do que ele arrecada via impostos para intervir no mercado para manter uma taxa de juros mais baixa artificialmente, como eu falei que aconteceu nessa última década nos países desenvolvidos. Acontece que agora, com essa intervenção e essa injeção de capital no mundo como um todo, chegou a inflação. Não teria outro caminho. Uma injeção de capital leva a uma expansão da base monetária, ou seja, mais dinheiro circulando no mundo, e um dinheiro em quantidades massivas circulando sempre leva, em um momento ou outro, a inflação. Agora, portanto, eles têm que tirar esse dinheiro da economia, mas enquanto eles continuam atuando com intervenções, a gente fica nesse círculo vicioso. Portanto, o que eu falo é que os países precisam criar a ideia obrigatória de serem mais responsáveis fiscalmente, para que o mercado de investidores entendam que aquele país é sim seguro para colocar dinheiro e entrar numa trajetória de crescimento novamente. E o mais importante disso tudo é que, olhando no mundo como um todo, o discurso mais enfático de ser responsável fiscalmente vem justamente do Brasil, que historicamente foi um país irresponsável. Portanto, a gente tem que enaltecer isso e os resultados já começam a aparecer. A gente precisa entender também que o custo de manter esses juros artificialmente baixos, porque artificialmente, através dessas injeções massivas de capital, tem o seu preço. E o preço chegou. Será que a gente vai continuar, ou veremos esses países desenvolvidos atuando sempre da mesma maneira, ou seja, intervindo para esconder a poeira para debaixo do tapete? Chega de discursos vazios e precisamos sim entender que a responsabilidade fiscal é extremamente importante. E pela primeira vez eu vejo o Brasil liderando esse discurso de diminuir o Estado e ser mais fiscalmente responsável.